Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos, saudações rubro-negras! E dando aqui boa noite, o retorno do grande querido Roberto Nazário para falar pra gente esse sentimento, 3-0 Flamengo, que já tinha vantagem, né, de 2 resultados iguais, tá com praticamente um pé, né, quase que os 2 pés na final do estadual, né, Nazário? Lembrando que se o Flamengo perder por 3 gols de vantagem, né, de desvantagem, melhor dizendo, ainda tá dentro, né, então... A gente está com os 2 pés na final. Gostaria de lembrar o nosso querido alô, Simon Ledo, 2 assistências de Michael, 2 gols de Pedro. O Nazário falou, hein? Respeita. E aí a gente viu, poeta, um time que acabou se acertando em função do primeiro gol. O Volta Redonda era obrigado a sair, né? Tinha que encarar o Flamengo, até porque tomar 2, 3 gols é praticamente um adeus para a final. E foi o que aconteceu. O Flamengo se acertou, o Flamengo começou a colocar a bola no pé, a coisa começou a se desenrolar de uma maneira mais eficiente, né? O Flamengo que perdeu muitos gols no primeiro tempo, o Flamengo que eu acho que o primeiro tempo foi cercado de um certo preciosismo e o Flamengo foi objetivo. Quando foi objetivo, o Michael chegou no fundo, cruzou, o Pedro escorou. Segunda bola, mesma coisa. E aí botou a bola no chão e começou a trabalhar. As mexidas eu acho que foi bastante interessante para poder descansar a galera, né? E botar a rapaziada já num pré-treinozinho para terça-feira. Então, a Arrascaeta desfilando sua categoria. E aí o Flamengo carimbou o seu espaço na final, né? Acho muito difícil o Flamengo perder de 4-0, né? Até porque, com todo respeito ao Volta Redonda, é um time bem organizado, é um time que sabe se colocar em campo, mas hoje estava diante do Flamengo, né, cara? O Flamengo tomou conta, principalmente no segundo tempo, né? O primeiro tempo foi de muitos erros, o segundo tempo o Flamengo botou a bola no chão, começou a jogar com mais simplicidade, e aí você vê, né? O simples é mais eficaz do que a beleza. Não adianta ficar querendo tocar bonitinho, tentar fazer o golaço, que a coisa acaba saindo da linha. Botou a bola no chão, jogou o feijãozinho com arroz, o Flamengo é mais eficiente do que qualquer outro time no Brasil. É uma situação, um dado interessante, né? Como você falou muito bem. Quando o Flamengo foi lá, principalmente o Pedro, né, que é um atacante, né, oportunista, se posiciona muito bem, não quis inventar, foi lá de colocar a bola pra dentro, né, e também, lógico, méritos, né, do Michael, que, né, o rei das assistências aí do Campeonato Carioca e do Flamengo, foi lá, deu passe, o Flamengo foi muito bem, e o Pedro foi lá sem brincadeira, sem querer inventar, fez o gol. Quando ele pôde, vamos dizer assim, fazer algo mais plástico, foi no terceiro. A bola sobrou ali, né, o passe do Arrascaeta que lançou por cima do goleiro, ele foi ali, colocou de peito, acaba sendo um gol muito bonito, mas o Flamengo fazendo, né, quase com simplicidade, fazendo o que tem que fazer, jogando muito bem, se impondo em campo. O cantor André Luiz falou que a transmissão de vocês é top, vocês são brabos, disse ele aqui. Michele Carnese falou, Michael, nunca critiquei. Jonas Lucas falou, só vapo. E o Jonas Escon falou, tem que respeitar o Flamengo. O Jailton Brito falou, o brabo do jogo, Diego Alves, Michael e Pedro. Mas tem que ser só o Jailton, porque aí, né... Aqui também vai estar comigo batendo papo Rafa Penido. Rafa, que saudade de você, pai. Que saudade. Quanto tempo, meu amigo. Que você não chega, que você não aparece aqui. Saudade. Eu quero que você fale um pouquinho pra gente aí. O Flamengo tá com a mão, aliás, quase com os 2 pés na final, né? Não, vantagem excelente, lembrando, né, saudar aqui o meu querido Roberto Nazário, desse sim eu tava com saudade, né? Do Túlio não, que eu tava com o Túlio aqui, vejo o Túlio toda hora, cara, salatinha aqui. 500 anos aí tomando bola de fogo lá fora. Fico dançando com o cara, né, o Nazário não quer dançar, o Nazário fica fugindo, né. Será que o cantor André Luiz canta bola de fogo também? Deve cantar. Como é que é a música da Bola de Fogo? Sou eu, Bola de Fogo. Mas assim, o Fenômeno tem outra parada, né, cara? Que é a vantagem de poder repetir o resultado, né? Então, no segundo jogo, o Flamengo tem essa vantagem. 2-0 pro Volta Redonda. É Mengão na decisão. Não tô conseguindo imaginar esse cenário onde Volta Redonda consiga reverter essa vantagem
fantástica que o Flamengo abriu hoje. Né? 3x0. Lembrando que no Carioca o Flamengo perdeu por 2 gols somente em 2018 para o Fluminense, 4-2. É verdade. Foi a última vez que o Flamengo perdeu por 3 gols de diferença? Por 2 gols de diferença no Campeonato Carioca de 2018. Nossa, mãe. Não, e a gente vai lembrar também que a gente não tava com o time titular, né? A gente tava com o time ali que entrou com o time alternativo. Não, e tu pega o início de 2018, foi aquela época que o Rueda pulou do barco, né? Pulou fora, era o Carpegiani, o técnico do Flamengo. O Flamengo acabou caindo cedo até pro Botafogo, né? Foi. Aquele jogo que o Luiz Fernando fez o gol, saiu fazendo cheirinho. A demissão praticamente de mudança do departamento de futebol todinho, né? Ali depois foi o Barbieri, aí a coisa começou a andar pra sequência da temporada. Mas era outro Flamengo de lá, ó, 2018 pra cá, os remanescentes são poucos, amigo. É Diego Ribas, Arão, Diego Alves e Everton Ribeiro. Alves, E acabou. Já acabou. Não tem outro não. Agora, Arrascaeta e Pedro, né, cara, são jogadores de um nível, Nazário, extra classe. É muito acima da média, não é pouco acima da média. Se você pegar os jogadores do Flamengo, porra, o João Gomes é um volante acima da média. Agora, pega Arrascaeta e Pedro, pode botar o Gabigol, o Bruno Henrique nessa também, é muito fora da curva, é uma diferença assim que nenhum time do Brasil e na América do Sul tem nada parecido. E eu volto a frisar, tenho visto jogos do River Plate, é sempre uma camisa pesada, é um time cascudo, um time enjoado, mas não é mais aquele River não. E a gente vem falando, desde 2019 pra cá, né, Nazário? Porra, o adversário do Flamengo na América do Sul aqui, só quem bate de frente é o River Plate. O River não tem Nath Fernandes, não tem mais um monte dos jogadores das feras lá. Tem o Marcelo Galhardo, que pra mim é o melhor técnico do continente, e outros bons jogadores. Mas não é mais aquele time, não. Então, se o Flamengo tiver a humildade, né, tiver o foco, a determinação, acho que o grande desafio é o foco, né? Porque não tem a torcida, não tem aquela pressão, aquela atmosfera dos grandes jogos. Então, se o Flamengo tiver foco, tiver seriedade, ninguém para, Nazário. Ninguém para o Flamengo. Falando do Arrascaeta, né, cara, ele é um cara que ele joga sem a bola, né? Ele é muito inteligente, tem um senso de colocação gigantesco. Você vê, a bola que ele recuperou, né, aquela bola do gol que ele acabou recuperando, qualquer outro jogador, né, minimamente parando ali para pensar, ia botar a bola no centro da pequena área. Ele deu aquela cavadinha por baixo, já sentindo que o Pedro ou outro jogador ia chegar ali no segundo pau fechando. E foi exatamente o que aconteceu. Então, isso... E aí, assim, é um lance que o cara pensa no milésimo de segundo. Ele não para, olha, espera. Não, ele parou, quando a bola sobrou, ele já tocou. Então, é a perspicácia do cara, a inteligência, a velocidade, o senso de colocação, o treinamento... Né? Você vê ele vê o que os outros não veem, né, Túlio? Exatamente. Ele tem uma visão diferenciada. E aí, se a gente parar para pensar, na final da Libertadores, aquele passe pro Gabigol, no jogo passado, o passe que ele deu, a mesma coisa, colocando na área. Então, não é um acaso, não é sorte. Aquilo ali é uma jogada que já vem sendo construída há algum tempo. Então, eles vêm construindo isso e aliado a isso, a gente vê o toque de bola do gringo, né, cara? Ele trata ela de você, com muita intimidade, com muita propriedade, e aí isso acaba deixando o Flamengo diferenciado dentro de campo. Não é somente o craque, mas você tem o craque que sabe jogar no momento certo, com e sem a bola. Então isso desequilibra absolutamente tudo. Pois é, cara, é muito talento, é muito recurso, né, Túlio? E falando de talento, né, eu sempre falo, que às vezes até me torno repetitivo quando eu falo quanto fã do Pedro que eu sou. Quão fã do cara eu sou há bastante tempo, desde os tempos de Fluminense, eu imagino esse cara no Flamengo, porque ele é muito talentoso. O problema dele era de lesões e tal, essa era a dúvida pra mim, porque tecnicamente o Pedro pra mim é o melhor do Brasil, é o melhor da América do Sul. Agora vamos apontar, vamos listar, né, as diferenças de Pedro e Gabigol, porque isso vira pauta, né, Túlio? Não tem jeito. Sempre. Gabigol é o quê? É a leitura de jogo perfeita, é o ataque a espaços, é o cara que quando ele embrasa, quando ele percebe ali o que o jogo pede e vê o espaço ali pra atacar, ninguém segura e ele vai perder alguns gols ao longo do jogo. Sim. Mas ele vai guardar alguns também. Pedro é a questão do talento, o refinamento técnico, o recurso, a bola vem quadrada, ele deixa ela redonda, faz o pivô de costas muito bem, menos movimentação que o Gabigol, né? Menos ataque a espaços, mas uma conclusão que pra mim é melhor que a do Gabigol, inclusive. O Pedro, ele é aquele o atacante, né? Aquele cara que fica na área, mas como você falou, ele tem muitos recursos, né? Um cara que sabe jogar com a bola nos pés, não se movimenta muito, mas
O grande atacante é aquele cara que sabe se posicionar, né? O cara que aonde vai estar o rebote, a bola tá no pé dele. Né, a gente via, por exemplo, o Túlio Maravilha, o próprio Ronaldo, né? Lembra aquele final da Copa do Mundo de 2002, em que naquelas bolas do rival tava lá sobrando pro Ronaldo fazer o gol. Por quê? Porque o atacante tem que estar bem posicionado sempre, né? Então, acho que o Pedro tem muito isso, né? E, lógico, tem categoria, tem qualidade, já mostrou isso até no Flamengo. E o Gabigol, apesar de ser artilheiro, de fazer... É o ídolo maior, é a marca maior desse Flamengo, é o Gabigol. Decisivo, ele tem características diferentes, eu acho que ele, vamos supor assim, ele não consegue ser tão oportunista. Mas teve um jogo que ele fez ali de rebote e tal, claro que tem, mas não é uma característica dele. O Pedro tem mais essa característica, como hoje. Foi lá, o Michael encontrou quem? Encontrou o Pedro, porque tava ali, aquele camisa 9, o camisa 9 tradicional. Depois, no segundo gol, mesma coisa. A terceira, o Arrascaeta colocou no peito dele. Falou, faz aí. Mas é porque bom posicionamento. E acho que finalização também, talvez aí, deve ter estatística. E o Gabigol tem uma questão também da perna direita dele que não funciona muito bem, né? É cega. O Pedro é mais completo, faz mais gol de cabeça. E o Pedro tem a questão do futevôlei também, que o Pedro é jogadorzão de futevôlei. Tu joga a bola no peito dele, hoje ele até fez gol de peito. O cara bota no alto, bota pra trás. Ele é meio malabarista, assim, meio artista da bola. Mais artista da bola que o próprio Gabigol. Então acho que é por aí. O que você diria, Nazário? Eu diria que o Gabigol, ele é um cara que, em termos de gol, ele constrói o gol, a maioria dos gols dele, claro que ele depende muito dos cruzamentos de parceria, mas ele é mais independente, ele tem um voo solo nessa questão do gol. O Pedro já é um cara que trabalha, você vê hoje, por exemplo, os 3 gols foram 3 engraxadas que ele deu, daqui a pouco vai acabar a flanela dele, que ele deu duas engraxadas no Michael, e a outra assistência foi do Arrascaeta. E o Pedro, ele tem essa participação, ele é um cara que ele não assume esse protagonismo, veja bem, são características diferentes, né? O Gabigol é um cara que ele sai mais da área, ele é um cara mais independente, vamos dizer assim. Nos gols que ele faz, ele é um pouco mais independente, porque ele busca a jogada, ele se movimenta um pouco mais, e o Pedro é aquele cara que está esperando a assistência, está esperando o cruzamento, está esperando o rebote. Claro que ele faz um papel de pivô maravilhoso, de costas para o gol. Ele, inclusive, no primeiro tempo, ele deu um giro no zagueiro e foi inteligente naquele giro, porque ele usou a força que o zagueiro fez em cima dele para fazer o giro, faz isso como ninguém. Mas o Gabigol é mais independente nessa questão, na minha opinião. O Pedro é um excelente atacante, é um cara oportunista, um cara que tem essa facilidade em função do futebol, conforme você falou muito bem, mas o Gabigol tem aquela questão de ele vai num voo mais solo para a questão do gol. E o Pedro, ele fica mais na dependência de alguém estar ali perto dele. No primeiro tempo, vamos lembrar que ele tentou algumas jogadas, mas não estava conseguindo sozinho construir muita coisa. E tanto que naquele primeiro tempo ele perdeu um gol porque ele deu muito toque. Ele deu o drible, limpou a jogada, quando chegou na frente do gol, ele deu para dentro, deu para fora, e aí perdeu o time da jogada. Naquele momento, o Gabigol ele tem mais explosão. Ele dá o primeiro, dá o segundo, se livra da zaga e bate. Pois é, nesse lance realmente o Pedro deixou a gente um pouco irritado aqui também. Mas sensacional, bacana a leitura do Roberto. O Pedro tem 7 jogos na temporada, 5 como titular, já marcou 7 gols, uma média de 1 gol por jogo, é surreal. Já deu uma assistência, 22 finalizações, acertando 17. É um aproveitamento fantástico, né? E o mais incrível de tudo, são jovens atacantes. A gente está falando de 2 caras de 23 anos, o Pedro e o Gabigol. Então isso é fantástico, são jogadores aí para longuíssimo prazo. Então é o que eu falo, não sei se você concorda, Túlio. Tem jogadores assim que o Flamengo não pode perder. Se perder vai ser como se eu perdesse um amigo, um parente quase. O Gabigol não pode sair do Flamengo, o Pedro não pode sair do Flamengo, pra fazer barulho mesmo, o Gerson não pode sair do Flamengo e a Arrascaeta não pode sair do Flamengo. Se perder o Everton Ribeiro, eu vou ficar triste pra caramba, eu vou chorar, provavelmente. Vendo aqueles VT, bota a musiquinha triste, faz um vídeo pra aquela gente, flauta do Naruto e tal, eu vou chorar. O Bruno Henrique, se sair do Flamengo, porra, aí, meu irmão, Não, eu acho que a gente, duro, mas, né, que também... Mas você concorda que são esses os caras, assim, os indispensáveis?
assim, eu considero todos eles indispensáveis, claro. Não, tô lógico. Mas eu acho que a gente vai meio que tomando... a gente coloca como se os caras fossem nossos amigos, né? Parte da nossa vida, da nossa família, aquela coisa toda. Eu falo mais do Bruno Henrique do que eu falo da galera lá de casa. Impressionante. A gente tá todo dia falando dos caras, Pois né? cara. Não, todo dia também tô falando da minha esposa também e com ela também, né? Assim, não, você não pode dar mole, né? Que Não senão pode, a patroa não pode. vai te dar A uma patroa chicotada. dá uma chicotada. Mas assim, a gente considera como parte da vida. Então, quando a gente vê, né, tá na iminência, porque assim, outro dia eu tava pensando, a gente tava, né, debateu várias vezes essa semana sobre a saída, possível saída do Everton Ribeiro. Fica assim, cara, como é que vai ser o Flamengo sem Everton Ribeiro? Ele não tá em boa fase. Então, mano, tipo, o cara fez muita história é ruim, aqui. lógico. É a mesma coisa, agora como você falou, o próprio Pedro e o Gabigol, né, 2 jogadores jovens. São jogadores aí, cara, que a gente vai ter aí, se não forem titulares da próxima Copa, com certeza da outra, porque tem aí as preferências aí do Tite aí que eu não consigo entender, né? A gente vê Pedro em evidência, Gabigol em evidência, mas ele prefere ali outros jogadores que secundários aí, mas beleza, escolha dele. Eu acho que tem que levar os dois. Sim, não, Tem que com levar os certeza. dois, né? A gente vai Leva ter os a dois, Copa leva aí o Firmino e Gabriel Jesus tiram para o ímpar Lima, Pedro e Gabigol tem que estar. Se em 2022 os dois não estarem aí como titulares da seleção, pode colocar que em 2026 com certeza estarão, né? São 2 grandes atacantes. O Pedro, acho que, e aí que tá. Eu acho que a grande vantagem de você ter dois atacantes com características diferentes é que você pode armar o seu time com várias maneiras de se colocar, de atuar, né, taticamente, movimentação em campo, posicionamento, né? O Rogério tem essa vantagem sobre muitos treinadores, né? São 2 atacantes maravilhosos, né, dentro da sua maneira de jogar. O Pedro muito mais finalizador do que o Gabigol, mas, por exemplo, o Gabigol nos proporciona jogadas, tipo aquele gol que ele fez contra o Grêmio, né? E vamos lembrar 2019 aquele contra o do Santos, meu amigo. Aquele gol sim. contra o Santos foi uma pintura. Sacanagem Foi demais aquilo aquele ali, tipo, uma coisa que você vê que é um cara que, tipo, sabe jogar muita bola. Aquele do Grêmio é um negócio de louco, né? Não vou usar a palavra que eu queria usar aqui, mas aquele gol foi... Não, e extremamente, não que o Pedro não seja, mas o Gabigol, se você olhar a reta final do Campeonato Brasileiro, talvez ali a liderança muito dele no vestiário, que depois daquele jogo contra o Grêmio tem uma entrevista naquele quadro Resenha de Craque que o Flamengo faz. Jogo fantástico, né? E ele falando, ele disse que ele chegou ali pra rapaziada e falou, cara, dá pra gente ganhar o título. Então, assim, é um cara que inflama em campo, né? Tem isso. O Pedro é um pouco mais, vamos dizer assim, na dele, mas é super decisivo. Acho que isso é bom pra gente, cara. Pô, Acho isso que é ótimo, maravilhoso. Isso é ótimo. Eu não vou fazer aquela sacanagem que é na enquete. Quem seria o titular do seu time? Acho que dá pra jogar com os dois. Acho que tem jogo pro Pedro, acho que tem jogo pro Gabigol. E acho que o Pedro tem que ser visto com cada vez mais carinho, cada vez mais atenção, porque é um atacante assim de primeiríssimo nível, primeira prateleira do futebol mundial. Temos o privilégio de ter caras desse porte no Flamengo. Ô, Nazário, agora a gente olha do meio pra trás, aí a conversa já fica diferente hoje. Porque na direita tem o Mateuzinho, na esquerda tem o René, e os dois hoje estiveram numa noite sombria. E ainda, Nazário, só pra concluir o papo de centroavante, o Guerreiro, ele mesmo, Paulo Guerreiro, pediu rescisão no Internacional. Subiu a plaquinha da produção. Deixa eu exibir aqui, por favor, produção. Por gentileza. Ele mostrou aqui Detalhe um kkkk. Exatamente. Detalhe aqui pra plaquinha da produção, bicho. Bom, né? Cara, o Guerreiro, eu vou te falar, ele deve estar numa dor de corno desgraçada, né? Mas deve. Aquele detalhe, aquele papo de que o sol nasce para todos. O sol nasce para todos, mas a sombra é só para alguns. Tem que saber plantar para poder, mais na frente, conseguir uma sombrinha, né? Agora, vamos lá, do meio ali para trás. O René, ele é muito voluntarioso, ele é muito esforçado, ele é um cara que realmente veste a camisa, mas... nada contra a pessoa do René, até porque eu também sou nordestino, sou feio, mas não sou tão feio quanto o Simon, e tenho amigos... Não. Quanto o né, Simon não, Nazar. Você é um gato perto do Simon. Pois é, o nosso querido Batoré de Belém, ele realmente abusou do direito de ser feio, né? Mas é um grande bailarino, né? É provavelmente o melhor bailarino do Coluna do Fla. Tem mais molejo recursos puro, malemolência pura. E aí, até demais, né, Nazar? Pode falar. Exatamente. Parece o Coy, o Homem Mola. Mas aí aquele detalhe, o René, cara, ele tá num nível, mas muito, muito aquém do que o Flamengo hoje apresenta. Então a gente, por exemplo, o Ramon joga mais que ele. O Ramon é mais
mais expressivo, é mais corajoso, ele é mais agressivo na frente, coisa que o René não é. O René até tenta, teve um lance lá que ele tentou fazer um cruzamentozinho, não foi um cruzamento, foi um passe um pouco mais ousado. Ele não tem categoria, ele não tem técnica para isso, mas é dele, é limitação do cara, tem gente que não vai. O Mateuzinho hoje não fez uma boa partida, foi pouco acionado, o Flamengo trabalhou muito pouco o lado direito hoje, e aí ele também não estava numa boa noite. Mas, por exemplo, voltando... Mateuzinho estava com sono, né? E tá explicado, foi a galinhada lá do JP que ele exagerou. Exatamente, o JP não é brinquedo não, o JP tá levando uma galera pro mau caminho. Dizem até, tá correndo a boca miúda, que a parada lá do Léo Pereira, o JP que chamou ele pra festa. É verdade. Tô sabendo, não é mole não. Pois e é, aí, cara. O que acontece? Como o Mateuzinho hoje não estava numa boa noite e foi pouco acionado também do lado direito, a coisa complicou. Em compensação, lado direito, Volta Redonda, o Aleph Manga estava deitando e rolando em cima do René, que é um ponto forte dele, o setor defensivo, mas hoje ele não estava conseguindo acertar. Agora, destaque para mim hoje, cara, o tal do João Gomes, o moleque ele tá crescendo a cada jogo para mim, mostra personalidade, jogando muito bem, não aparece muito para a torcida, mas taticamente, para mim, ele aparece muito, numa função muito importante, tanto ele quanto o Hugo Moura, hora um vai na frente, hora outro. Eu acho que o Hugo Moura tem que aproveitar um pouco mais essa questão do chute dele a meia distância, que ele tem um bom chute, pega bem na bola, acho que ele ainda vai fazer alguns gols pelo Flamengo.